Bom dia a todos, bem-vindos ao ODS 2030, ao nosso fórum sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável rumo à Agenda de 2030. Hoje nós teremos um webinar, o terceiro webinar sobre RETEP, que é o Registro de Emissão e Transferência de Poluentes, que vai ser apresentado pelo mestrando engenheiro Pedro Simões, ele vai se apresentar também. Os webinários eles são para acontecer em 40 minutos de apresentação teórica e depois a gente abre para 20 minutos de perguntas e respostas. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo no final para poder entender aí as dúvidas e poder trazer algumas soluções. Então, esse aqui é o portal da ODS, onde vocês vão poder sempre verificar quem são os expositores dessa feira. São empresas engajadas nesses objetivos e que apoiam também o Pacto Global do Brasil. Nós sempre vamos oferecer, via ODS 2030, treinamentos de alto impacto, então os próximos serão um de GHS, NR26, e um outro de RETEP, já para o ano que vem. E os próximos webinários, nós teremos aí um calendário em breve, apresentando todos os novos eventos, atividades que vão ser feitas online, sem custo algum. Lembrando que os webinários eles são gravados e a gente disponibiliza depois um vídeo no YouTube, num canal específico, então todos depois podem também ter acesso a essas informações e clicando para se inscrever no canal, recebe todos os vídeos. Então até agora nós tivemos vários assuntos relacionados, por exemplo, a remediação de áreas contaminadas, investigação de áreas contaminadas, implantação do GHS, rotulagem, a questão também de transporte de produtos químicos perigosos. Vou passar aqui a palavra para o Pedro Simões, para ele dar sequência aqui na apresentação. Bom, sejam bem-vindos. Bom dia a todos os presentes. A apresentação de hoje tem o objetivo de fazer um resumo do RETEP, apresentar um pouco os benefícios, a situação atual da implementação do RETEP no Brasil, suas relações aí com sistemas de gestão. O Marcos já comentou, então, que esse não é o primeiro vídeo da série. Ok. Bom, o Marcos já me apresentou, eu fiz parte da indústria por 8 anos, trabalho com o RETEP também há praticamente 8 anos e atualmente faço mestrado de engenharia de produção. Bom, a nossa apresentação, eu vou iniciar introduzindo o RETEP, pois como se trata de um assunto relativamente novo, é importante para introduzir, assim, passando um resumo do programa para vocês. O RETEP é a sigla para Registro de Emissão e Transferência de Poluentes. É uma ferramenta de uso internacional, de levantamento, coleta, tratamento, acesso e divulgação pública de dados e informações sobre as emissões e transferência de poluentes por atividade produtiva que causam ou têm o potencial de causar impactos maléficos ao meio ambiente e à saúde humana. Bom, a lista oficial de substância está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente e faz parte do manual do declarante do RETEP. São 153 substâncias químicas classificadas como perigosas à saúde humana e ao meio ambiente. Essa classificação é feita segundo o GHS, que hoje é o sistema oficial do Brasil, é o sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos. Atualmente, o RETEP está implantado em mais de 40 países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e a maior parte dos países da Comunidade Europeia. Na América do Sul, o Chile tem o
o RETEP implantado e o Brasil está em fase de implantação. O RETEP surgiu nos Estados Unidos em 1986, a partir do acidente de Bhopal, quando se atentaram para a falta de informação sobre as fontes de poluição existentes dentro dos Estados Unidos. Foi então criado o Plano de Emergência e Direito de Acesso à Informação. E também foi criado o Toxic Release Inventory, que é a sigla para o RETEP nos Estados Unidos. Já na Europa, o programa foi desenvolvido no âmbito da Convenção de Aarhus, 1998, quando se estabeleceu o Protocolo de Kiev, tornando mandatório o RETEP, ou o PRTR, que é o nome que é dado na Europa, que é a sigla em inglês, tornou mandatório para os países membros. Em 2014, na convenção, na Holanda, a Declaração de Maastricht, o Protocolo de Kiev, então, foi ampliado para outros 32 países que não são membros da União Europeia. E a implementação tem tido grande repercussão nos países desenvolvidos, em desenvolvimento. O Brasil participou, a delegação do Brasil participou em 2013, na mesa redonda global sobre o RETEP, se comprometendo a implantar nos próximos anos. Bom, como eu já comentei, então, não é o objetivo se aprofundar muito, porque esse assunto já foi tratado em outro webinar. Quando você, caso queira se aprofundar um pouco mais, acessando o site, clicando em webinars anteriores, e pode acessar a palestra 1, Introdução ao RETEP. Okay? Bom, como vocês já viram, então, o RETEP já está funcionando em diversos países e já é possível realizar essa consulta via internet. Eu vou demonstrar rapidamente, né, o acesso, nesse caso, uma consulta da Agência Ambiental Europeia. A consulta pode ser feita pelo nome da empresa, endereço, tipo de atividade. Nesse exemplo, eu fiz uma busca aleatória. Trata-se de uma empresa localizada na Bélgica, aos arredores de Bruxelas, que tem como atividade principal a produção animal. Vocês podem ver o NACE, que seria similar ao nosso CNAE, que é o Cadastro de Atividades Produtivas. Então, essa empresa tem uma produção animal e, em 2014, o reporte de emissões para o ar foram de 3 substâncias, 107 toneladas de NOx, também foi reportado cloro, 57,9 toneladas, e dióxido de carbono, 187 mil toneladas. Então, diversos países já oferecem banco de dados, alguns com séries históricas de até 20 anos. O Brasil é signatário... Não, desculpa. Então, por exemplo, esses países com séries de 20 anos, desde 84 já vem compondo, não é, esse RETEP. Então, a consulta te permite fazer diversos tipos de consulta. É possível acompanhar o desempenho de determinada atividade, acompanhar, por exemplo, a implantação de tecnologias mais limpas. É possível se ver no gráfico a redução da emissão de determinado poluente. É bem interessante os dados que já estão disponíveis sobre o RETEP no mundo. Bom, como vocês viram, então o programa ele não é nacional e o Brasil afirmou compromissos para implantar esse inventário de poluentes. Por exemplo, a Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, né? Então, que tem a implantação do RETEP no plano de implantação da Convenção de Estocolmo, o NPI, publicado pelo Brasil e pelo Ministério do Meio Ambiente em 2015,
inseriu o RETEP no plano para atendimento à Convenção de Estocolmo. A Convenção da Basileia também trata os resíduos perigosos e a movimentação transfronteiriça desses resíduos. A Rio+20, ela, no princípio 10, então, demonstra esse compromisso sobre o acesso à informação, participação pública, mais um aí, compromisso do Brasil para a implantação do RETEP. E não é de hoje que o Brasil se mobiliza para atender o RETEP, então há 16 anos se iniciou a partir do Fórum Intergovernamental de Segurança Química, conhecido como Declaração da Bahia, mas até o momento não temos um banco de dados com acesso público para poluentes, para emissões e transferência de poluentes. Para isso, é necessário que as empresas forneçam as informações sobre suas emissões e transferência de poluentes. No caso do Brasil, o RETEP ele funciona em janela única, com o Cadastro Técnico Federal do IBAMA. Então, amparado na mesma lei, a Lei 10.165, do ano 2000. Portanto, os prazos são os mesmos do relatório CTF-IBAMA. Então, todos aqueles que realizem atividades potencialmente poluidoras, conforme o anexo 8 da Política Nacional do Meio Ambiente, são obrigados a declarar o RETEP. Bom, um pouco, não é tão atual, mas eu vou comentar sobre o treinamento. Então, desde 2010, o Ministério do Meio Ambiente forneceu treinamento para mais de 1.000 declarantes, principalmente representantes de grandes e médias indústrias. Em 2015, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de aprimoramento e de manutenção do RETEP dentro do relatório anual do RAP, né? No mês de agosto, no último mês de agosto, o Ministério do Meio Ambiente publicou uma reportagem atualizando sobre o andamento do RETEP e também lançou um novo manual, a declaração, então o Manual do Declarante volume 9, com as informações, né, sobre como como as unidades declarantes devem realizar o RETEP, incluindo os formulários de declaração, requerimentos gerais para os reportes das substâncias, como devem ser feitos os cálculos, a somatória. E atualmente aguardamos a criação de uma nova instrução normativa e uma CONAMA, essas novas regulamentações, né, vão acentuar uma mobilização das agências estaduais para trabalhar e validar o RETEP. Bom, na prática, o reporte deve ser feito de todas as substâncias que ultrapassem os limiares. Porém, na maioria dos casos, para descobrir aquelas substâncias que ultrapassam os limiares, é necessário contabilizar as substâncias presentes no processo produtivo. Então, o diagnóstico da unidade ele pode ser facilitado uma vez que muitas informações que são utilizadas no RETEP já são conhecidas pelas empresas, já fazem parte do seu dia a dia. Então, o diagnóstico ele pode ser facilitado caso a empresa, quanto mais a empresa for organizada e tem os seus dados planilhados e organizados. A quantificação de emissões e transferências também vai se beneficiar dos monitoramentos existentes, principalmente medida direta de efluente, que é muito comum, conhecimento sobre a composição dos seus resíduos sólidos, muitas vezes requerido para conseguir anuência para a destinação desses resíduos. Também podem ser utilizados o monitoramento direto de chaminé, esse não é tão comum, mas
os monitoramentos que existem podem ser utilizados no RETEP. Então, nessa etapa de quantificação, os esforços se concentram em encontrar as melhores técnicas para quantificar as emissões para o ar, principalmente aquelas emissões fugitivas ou emissões que não são alvo de nenhuma regulamentação estadual ou municipal e federal, que não, então, portanto, a empresa não tem o costume de monitorar isso diretamente, ou por não ter nenhum requerimento, não costuma monitorar essas emissões para o ar. Bom, quantificadas as emissões, é preciso fazer a verificação dos limiares, né? Comparar o valor calculado de cada substância com o valor do limiar de massa, para saber quais aquelas substâncias que vão ou não ser declaradas no RETEP. Completando assim o último passo, que é inserir as informações no sistema eletrônico do IBAMA. Informações mais detalhadas sobre essa implantação, vocês podem acessar também o RETEP parte 2, nosso vídeo de julho, né, com a metodologia de implementação do RETEP. Na prática, o início dos trabalhos para levantamento do RETEP depende do conhecimento da empresa sobre suas atividades, principalmente, não é, as informações que são rotineiramente declaradas a outros sistemas de informação, né, como o próprio RAP, ou outros sistemas de licenciamento estadual, relatórios para agências ambientais, também outras demandas de monitoramento legal, né. Então, o levantamento de dados de consumos, né, de insumos, materiais auxiliares, né, são obtidos por controle de estoque, junto às áreas produtivas, e o conhecimento sobre a composição é de conhecimento das áreas de meio ambiente, saúde e segurança, até a qualidade, que fazem controle dessas FISPICs, boletins técnicos, laudos ou outros documentos onde vocês vão encontrar a composição desses insumos. Já a quantificação das emissões e transferências também, como eu comentei, pode se beneficiar dos controles existentes. E no caso, não é, no caso da somatória desses valores, então, uma vez que é conhecido a quantidade de substância em insumos, a quantidade de substâncias emitidas ou transferidas, é preciso agregar esses valores em um valor total. Então, essa somatória de valores, esse cálculo total, é feito de acordo com o manual, com as instruções do manual do declarante, para então se verificar os limiares, conhecer as substâncias que vão ser declaradas e inserir os dados no relatório do IBAMA. Portanto, como demanda um certo grau de organização e uma grande quantidade de informações, né, as empresas que possuem sistema de gestão, seja ele de meio ambiente, saúde e segurança, qualidade, terão um pouco mais facilidade para organizar o RETEP, né, pois as informações vão estar prontamente disponíveis, vamos dizer assim. Contrapartida, né, a partir de se a empresa realiza uma revisão crítica no RETEP, nos seus resultados, né, é possível obter um feedback para várias informações, né? Então é possível que a empresa identifique perda de materiais, identifique inconsistência na gestão de produtos químicos e resíduos contendo substâncias perigosas, né? O RETEP também ele vai ajudar a verificar a completeza das FISPICs, dentre outros benefícios que podem ser obtidos nessa revisão crítica, né? Bom, ações de melhoria, de acordo com o que for verificado como possibilidade de
recomendação, após a verificação dos resultados do RETEP, né, estão focados em estímulos de uso mais eficiente para os produtos químicos, né? Então, com o objetivo de reduzir as emissões e transferências, impacto diretamente aí na redução de custos. Os dados do RETEP fornecem, então, bases e métodos para rastrear o grupo de poluentes prioritários, e informações do RETEP vão poder compor ou auxiliar na elaboração dos indicadores para monitoramento do desempenho. Então, muitas empresas podem usar esses dados para justificar a escolha de indicadores e, no futuro, monitorar o desempenho, aí, medindo diretamente a substância dentro do seu processo, do seu resíduo, as suas emissões. Bom, algumas características do RETEP. Então, o RETEP ele pode ser integrado com análise de ciclo de vida. Ele oferece metodologia custo-eficiente para a estimativa de emissões e transferência de poluentes. E é uma importante ferramenta para a implementação e acompanhamento do desempenho e divulgação das ações de prevenção da poluição e produção mais limpa. Então, a empresa poderá usar esse espaço de declaração do RETEP para inserir as suas ações de produção mais limpa e demonstrar a sua melhoria de desempenho. Bom, outros usos importantes das informações do RETEP: os resultados podem indicar a prioridade na implantação de tecnologia de produção mais limpa. É possível se obter dados sobre vazamentos acidentais e emissões ocorridas em incêndios. Pode ser utilizado para desenhar cenários de emergência. Rastreando os insumos, né, assim que eles entram na unidade, é possível identificar perdas e economizar recursos. Os problemas do processo produtivo podem ser diagnosticados com dados do RETEP, pode isso aumentar a eficiência, aumentar o lucro. Bom, grande parte da quantidade da substância da lista RETEP, né, presente em insumo, gera custos para remoção. Então, resíduos com substâncias perigosas geralmente têm uma destinação de custo maior. Então, diminuindo a entrada de substância RETEP na unidade, é possível reduzir custos também para a destinação de resíduos. Para certas substâncias, os dados de emissão podem ser utilizados como base para cálculo de exposição do trabalhador às substâncias químicas e análise de risco também no ambiente de trabalho. Bom, há alguns benefícios do RETEP são diferentes para a indústria, o governo, o público, porém, há benefícios que a gente pode considerar que são compartilhados entre as partes. Então, todos os três grupos podem utilizar as informações do RETEP para identificar potenciais problemas ambientais. O importante é que sejam tomadas ações antes que situações críticas ocorram. Então, prever um vazamento, prever uma contaminação, esses dados serão públicos, então eles podem ser utilizados aí pela própria empresa, pelo governo, para prever que problemas maiores ocorram. O acompanhamento de desempenho, né, a política de redução da poluição também é de interesse tanto da indústria como do governo e também a sociedade. Isso pode auxiliar os governantes no planejamento do licenciamento ambiental, uso de solo, identificar aquelas atividades com potenciais de emissão de determinada substância. Bom, acompanhamento de dados para desempenho internacional, como o caso da redução das emissões de poluentes orgânicos persistentes, que no momento
tem um trabalho totalmente à parte do RETEP no futuro, pode se beneficiar desses dados para monitorar se o Brasil está conseguindo reduzir mesmo a quantidade ou a porcentagem que assumiu a redução dos poluentes orgânicos persistentes. Bom, o RETEP também estimula a pesquisa e desenvolvimento voltada à produção mais limpa, ou outros, a produção mais limpa, a prevenção da poluição, auxilia também em pesquisas para novas formas de reciclagem, recuperação, reuso. Então, ele é importante para auxiliar a indicar qual tipo de tecnologia, né, a melhor alternativa pode ser utilizada em determinados processos. Então, foram esses assim, os principais benefícios do RETEP. Eu acho que a gente está dentro do nosso tempo. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma visão geral sobre o RETEP e alguns benefícios que esse programa pode trazer, né? E estamos sempre prontos para esclarecer as dúvidas de vocês, né? E agora a gente vai fazer um bate-papo para quem quiser colocar pergunta, quem já colocou, a gente podemos conversar. Temos quantos minutos, Marcos? Olha, nós temos 30 minutos para discussão agora. A gente fica à disposição para responder. Vocês podem escrever aí onde vocês colocaram um okzinho. Alguma pergunta que a gente vai discutindo aqui com vocês. Estivemos aí num evento faz 3 semanas, lá no Ministério do Meio Ambiente, onde veio também uma cooperação da Suécia nesse programa RETEP. Então foi um evento sobre sistemas de informação ambiental e foi possível, durante 2 dias, trocar essas experiências entre os 2 países. E o Brasil está bem próximo deles agora para solicitar uma colaboração sempre que possível com essas experiências de quem já faz isso há mais tempo, que é a publicação dos dados. Temos aqui várias pessoas participando, ainda nenhuma pergunta. Pode liberar o microfone para quem Se alguém quiser também entrar online. Nossa. Alguma pergunta? Questions? Caso alguma empresa também tenha interesse em fazer uma conferência online conosco para entender também como que a EcoAdvisor desenvolve esse trabalho, implantando isso desde o início até o final, com prazos, com uma planilha inteligente que a gente chama, que a gente conseguiu desenvolver ao longo desses anos, que facilita muito depois a continuidade do programa. Nós podemos fazer uma conferência individual. Tá? É só vocês solicitarem via e-mail que a gente fica à disposição. Eu não estou vendo nenhuma pergunta. Não sei se o Pedro foi muito objetivo e claro com tudo que ele falou em relação à integração, mas a gente pode responder também outras questões relacionadas ao RETEP, que não só ao que foi falado hoje. Aqui, ó. Teria uma tela do sistema do IBAMA para falar um pouco dela? Bom, posso mostrar. Está fácil? Tá. Abrir a apresentação anterior. A2. A2. Essa é a apresentação anterior, que trata um pouco da implementação. Acho que eles não estão vendo. Então tem que abrir. Não, eu digo, eles não estão vendo porque... Ah, tá. Você vai abrir. Tem que colocar aqui no PowerPoint. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse daqui, Windows 3. Não, abrir. Não, é um. Não.
Isso. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Manda apresentar. Posso mostrar? Pode. Bom, basicamente o que eu vou mostrar aqui são os campos que a instrução normativa do IBAMA inseriu, os campos que hoje existem do RETEP dentro do RAP, que solicita então que sejam informados os poluentes presentes em efluentes líquidos, os poluentes presentes em resíduo sólido e também a declaração de 4 substâncias para o ar. Então, essa modificação vocês devem ter notado nos últimos 4, 5 anos. Né? E esses são os campos do RETEP que hoje estão presentes no RAP. E você vai também poder verificar, de acordo com o manual, que esses não são todos os campos que estão previstos. Então, aguardamos aí que novos campos do RETEP entrem no sistema do IBAMA. Atualmente, somente esses campos que existem, então, permite você informar a substância em resíduos efluentes e emissões para o ar, mas, por exemplo, não permite você informar atividades de produção mais limpa ou o controle de poluição no formato que o RETEP é hoje, né? O que é importante dessa tela, quando ela foi para o ar, como que aconteceu basicamente? Foi inserido dentro do RAP essas demandas de informações do RETEP, e daí, por que ela é RETEP? Porque foi a primeira vez que o RAP passou a solicitar condição de sigilo, porque todos os RETEPs você tem essa possibilidade que é sigilo da informação quando ela é confidencial, por questões de defesa, pode ser, por exemplo, o Exército fazendo um relatório, como outras possibilidades. E aí também passa a solicitar o quê? A quantidade em massa ano emitida de um poluente, e daí você vai ter aquela lista de poluentes que fica naquela lupinha, que vai ter uma série muito grande aí, com vários poluentes, que na última versão ela é atualizada já com um manual da OECD que harmonizou isso. Tá? Então, não sei. Mirlen Rocha, eventualmente. Se alguém quiser falar com áudio também, a gente pode colocar. Tá? Mirlen, você tem alguma questão para a gente? Eu tenho uma dúvida. Em relação, eu trabalho com laticínios, né? E os laticínios, eles produzem efluentes. Eu gostaria de saber se é necessário ter alguém responsável como responsável pela estação de tratamento de efluentes. Bom, você vai ter um responsável pela quantificação. A sua atividade, qual que é o porte dela? Não, a empresa é empresa de pequeno porte. Tá. Então, assim, o que é uma parte muito positiva também é que nessa implantação do RETEP, as atividades de pequeno porte elas vão ser obrigadas a reportar com uma autenticação do processo mais para frente. No primeiro ano, apenas as de grande porte, ou seja, no próximo ano, apenas as de grande porte. Isso é o que está escrito no último guia publicado esse ano. Então, esse ano eles estão colocando lá, olha, quem é de grande porte precisa certificar o processo, precisa entregar, precisa fazer a primeira vez. Depois vai ser de médio porte, depois os de pequeno. E daí tudo isso, por quê? O RAP, do ponto de vista legal, ele é obrigatório, né? Ele é uma demanda obrigatória. Agora,
o RETEP ele só vai existir quando, o quê? Quando os dados do RAP forem públicos. Enquanto isso, estamos atendendo ao RAP apenas. Tá? Então é importante a gente destacar que o reporte, apenas das de grande porte, vão ser publicados no primeiro ano que eles fecharem esse sistema. Tá? Certo, entendi. Agora, do ponto de vista aí da sua se você precisar de que a gente faça algum trabalho para você específico, a gente pode conversar para atender aí, mas eu acredito que não é necessário. Só mesmo aí uma pergunta mais específica, a gente pode tentar te ajudar mais para frente. Entendi, correto. Tem mais alguém? Bom, pessoal, alguém que quer levantar a mão para a gente liberar o áudio ou quer escrever aqui uma pergunta? Então, muito obrigado. Seria possível disponibilizar os slides? João, todos os nossos vídeos, eles são gravados e a gente disponibiliza eles no canal do YouTube. Essa é a forma que a gente tem de divulgação aí desse material. Tá? Então, em teoria, inicialmente a gente não disponibiliza o PowerPoint em si, mas a gente deixa tudo disponível aí depois, os vídeos que vai ter a apresentação completa. Se a gente tiver alguma dúvida específica, ou se quiser uma apresentação também disso para a empresa, para várias partes interessadas da empresa, para poder desenvolver esse assunto, a gente fica à disposição para apresentar e ver como que vocês podem atuar, até mesmo fazer uma estimativa do que é esperado de se encontrar nas empresas. A gente teve aí nos últimos anos a possibilidade de fazer aí muitos processos de vários tipos de atividades, desde alimentícias, a petroquímicas, a química de base, borracha, siderúrgicas, automóveis. Então, com esse know-how todo, a gente consegue ter uma estimativa muito precisa do que cada empresa vai precisar de fato e também criar esse programa já todo articulado para facilitar esse processo. Então, até mesmo com custos bem inferiores aí, ao mercado, eu imagino, porque já teve um tempo que foi gasto para construir tudo isso que a gente acaba cotizando isso entre nossos clientes. Então, a gente não vai ter que cobrar o que a gente gastou para fazer o primeiro RETEP, que foi mais de 4 meses, com 3 pessoas trabalhando full-time para poder montar o primeiro modelo. Hoje o modelo já está bem consolidado, a gente evoluiu muito nele, então é uma boa oportunidade de começar já com esse nosso know-how em parceria. Mais alguém quer fazer pergunta? Não estou vendo, só vi a Mirley aqui com a mão levantada. Vamos ver. Não, acho que ela já falou, né? Ah, tá. Aqui, ó. Para as empresas de pequeno porte, qual o tempo máximo previsto para a implantação? Uns 3 anos, mas ainda não é nada oficial, né? Então, daí a dúvida aqui fica a seguinte: tempo de implantação do programa como um todo, ou seja, a gente fazer essa implantação na sua empresa ou o governo passar a demandar que vocês façam isso? O governo, pelo menos uns 3 anos. Tá? O governo exigir uns 3 anos. A implantação em si, a gente hoje consegue fazer até em 2 semanas, implantar, tudo depende da disponibilidade de dados. Tá? Tem aqui uma pergunta: sou químico e gestor ambiental em um laboratório de análise de água e efluentes. É necessário aplicar o RETEP? Sim, depende do porte da sua empresa, você pode ser obrigado a fazer sim. Tá? Hoje, para ETS,
a gente tem rodado muito um software chamado Water 9 da EPA, que você consegue construir todo o fluxo do seu processo ali dentro e ele vai quantificar as emissões. Então, o que eu diria também é o seguinte, o RETEP, ele é um programa que visa atender a uma parte aí do RAP, que vai ter depois um acesso público de informação pelo RETEP, mas ele, acima de tudo, ele é uma demanda internacional, ou seja, um compliance internacional que vai ser demandado de todos em breve, em algum momento, e quem se antecipa a ele já pode ter os benefícios de entender como funciona todo o fate das substâncias no ciclo de vida dentro do ponto que é a sua planta. Então, desde a entrada até a saída, tudo isso fica mapeado. Isso é um ganho muito grande em termos de gestão. A gente tem visto que as empresas que têm feito isso acabam depois percebendo que o benefício muito maior que acaba sendo ter esse mapeamento. E é rápido porque a gente não precisa fazer medições diretas. A gente não precisa ficar quantificando. A gente vai utilizar os dados disponíveis para fazer isso. Lembrando que tem países como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem há 30 anos esse programa, então eles já têm manuais e guias com fatores de emissão para os principais processos produtivos, e isso fornece uma estimativa de emissão com uma boa qualidade, que já é o que precisa para atender o programa. A gente não precisa quantificar nos mínimos detalhes a massa que foi emitida. A questão aqui é ter uma ordem de grandeza, saber a acurácia disso, a completeza também do programa, como foi feito na sua planta. Então, esse segmento também vai ser obrigatório para o João em relação às estações. Na verdade, no guia você vai encontrar uma ressalva sobre laboratório, mas é principalmente a respeito de laboratórios que estão presentes dentro de empresas, então laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Então, a parte do laboratório dentro de uma grande indústria pode ser dispensada de um RTF, de fazer parte do RTF da indústria, mas se você for um laboratório de análise, realmente você vai precisar declarar. Na verdade, quando a gente fala, você está sujeito ao RETEP, então você vai precisar calcular para chegar ao valor, valor total do uso para comparar com o limiar. Então é preciso que você implante o RETEP para saber se você está abaixo ou acima dos limiares. Se você estiver abaixo, o trabalho que você fez, você vai guardar como um documento, aí, no mínimo 5 anos, com comprovação que você fez o RETEP e não ultrapassou nenhum limiar de reporte. Caso você ultrapasse os limiares, aí sim você vai precisar inserir as informações no site do IBAMA. Em relação à sua pergunta do treinamento, a gente pode enviar sim guia do RETEP, está no site do Ministério do Meio Ambiente, última versão. A gente pode te passar o link aí para o João. E daí também, havendo interesse em fazer um curso online, por exemplo, a gente está com essa possibilidade. Então, é só uma questão de você nos demandar que a gente vai tentar atendê-lo da melhor maneira possível. Em relação ao envio de resíduos para incineração, ele aplica, isso daí faz parte do KNORP também, que é aquele cadastro de operadores de resíduos. Então, você está fazendo uma transferência do seu resíduo para uma destinação final, que é, no caso, a incineração. Então, você informa isso. Se você tiver um poluente aí, com mais do que 1% na massa do resíduo, você precisa informar ele em relação ao RETEP, tá? Mas senão você vai estar atendendo aí ao CNIL, aquele cadastro nacional. Então, basicamente é isso. Estou aqui com o seu e-mail, nós vamos te passar assim, em breve. Temos o curso aqui em São Paulo em fevereiro para falar do assunto.
Bom, acho que é isso, né? Nenhuma pergunta a mais. Vocês têm nossos contatos. Vocês podem acessar o site da EcoAdvisor Associados, que é uma empresa focada em fazer esse tipo de avaliações. O objetivo da EcoAdvisor é trabalhar sempre com a inteligência da parte, que é quais são os métodos apropriados para uma quantificação de emissões sem você precisar fazer medidas diretas. Então, a gente vai trabalhar sempre com balanço de massa, fatores de emissão, cálculo de engenharia, e isso também pode ser útil para as empresas para fazer uma revisão depois de PPRA, PCMSO, porque a gente acaba tendo depois dados em relação a uma possível exposição ocupacional, além da ambiental fora da planta, né? E daí, a partir também dos resultados de um RETEP, quando você tem esses dados aí de emissão, quem tem interesse também, a gente acaba fazendo uma avaliação de risco ecológico e saúde humana daquela emissão que ela gera, para ela poder ter também uma certificação de que o que ela está fazendo em termos de emissão não vai prejudicar ninguém ou saber qual que é esse risco, porque o dia que esse dado for publicado, você vai ter também aí um documento do CIE apresentando o que isso significa de fato para a sociedade, que pode ser bem útil quando tiver algum questionamento ou do órgão ambiental ou de alguma ONG, algo assim, do Ministério Público, né? Também. Bom, não havendo mais questões, a gente agradece vocês, né, pela participação e, por favor, entre no nosso canal do YouTube, que é o ODS 2030, e lá você pode também acessar todos os vídeos anteriores, pode se inscrever nesse canal para você receber sempre os vídeos por e-mail. E ficamos sempre à disposição para tratar de assuntos. Quem quiser também indicar novos temas, pode indicar que a gente vai buscar especialistas para falar. Ok, muito obrigado também. E estamos à disposição aí para dúvidas e para esclarecer qualquer interesse, ou ajudar em qualquer interesse que vocês tiverem aí nos assuntos da ODS e também da EcoAdvisor. Um abraço e bom dia para vocês. Bom dia a todos.